O Bitcoin caiu e levou várias das nossas altcoins que tanto gostamos a certas desvalorizações. Desvalorizações essas desconfortáveis. Altcoins caíram 30, 40, 50% a dependendo do tempo gráfico que você está observando ela. E isso, infelizmente, é normal. Nesse momento do ciclo do Bitcoin, onde ele está extremamente dominante, cara, se ele valoriza, acaba levando diversas altcoins. Se ele desvaloriza, a mesma coisa acontece. E foi isso que aconteceu. Mas saiba que estamos sim aproveitando os últimos momentos de oportunidades nas nossas queridas altcoins. Querendo ou não, quando o Bitcoin baixar essa dominância e as altcoins começarem a brilhar, a gente vai ver que esse movimento é rápido, assim como já foi. Ontem o Bitcoin estava caindo no dia 13 de janeiro e hoje no dia 14 ele já recuperou. E moedas que desvalorizaram 20, 30% em um único dia está fazendo 40% de valorização. Então, calma, família, calma. O ciclo ainda não mudou. Apesar de, nesse momento, você achar que tá demorando pra caramba, ainda não tivemos fortes alterações e por isso que ainda vemos um potencial muito grande e por isso também vou comentar 5 altcoins que eu aproveitei para comprar nesse momento de desespero. Começando pela braba, a Ethena, moeda que fez muito sucesso, principalmente nesse ano de 2024, quando ela recuperou de uma queda muito forte, e agora no começo desse ano está passando por mais uma queda forte, mas vendo todo o desempenho fundamental dela dentro do mercado cripto, eu vejo um potencial absurdo para esse projetão. É um projeto que não para de entregar. Apesar de hoje estar caindo 3,5%, e se visualizar em gráfico, depois de atingir a máxima ali de 1,30 mais ou menos, ela está entregando uma correção em poucos dias de quase 50% de queda. E ela tem ali seus 2,5 bilhões de capitalização de mercado. Porém, quando a gente avalia a Ethena, quando a gente fala da sua aplicação, o TVL dela gira em torno de quase 6 bilhões de dólares. Então, é uma quantidade de dinheiro absurda, bem maior do que a própria capitalização de mercado dela. Ou seja, o protocolo dela, o produto dela, gera uma demanda muito grande. Tanto é que, olhando todas as aplicações do mercado DeFi, ela é a 7ª maior. E pegando todas essas que a gente visualiza aqui no top 10, ela é a mais nova também praticamente. E até mesmo, olhando o seu produto principal, que é a sua stablecoin, hoje ela está se consolidando a 4ª maior, perdendo somente para o USDS, que é o antigo DAI, porque a MakerDAO, depois que passou pelo seu protocolo e hoje chama Sky, aí eles têm esses dólares deles, tá? Então é o maior dólar descentralizado praticamente que a gente tem em todo o universo cripto. E em notícias, poupa comentários por parte da Ethena. Ela é uma que não para de expandir em protocolos, empresas também estão investindo nela, então assim, poupa comentários para um projetão que apesar da desvalorização, eu interpreto que está passando por um ótimo momento de compra, assim como eu comprei também. A segunda braba que eu aproveitei para colocar na bag também é a Virtual. A Virtual é uma grande moeda de inteligência artificial que nós conhecemos aqui no canal quando ela tinha apenas 400 milhões de capitalização de mercado. E hoje o projeto saltou absurdamente e se consolida um dos maiores da narrativa de AI Agents. Narrativa muito forte para esse ciclo que a gente ainda está vivendo, tá? Então, ela também, depois de atingir o pico ali de 5,15 mais ou menos, entregou uma desvalorização em poucas semanas de praticamente, ó, quase 60% de queda. Mas isso, família, querendo ou não, a gente tem que ter em mente que é um ativo que está entregando uma queda de 60%, depois de entregar praticamente 1.600%, isso a gente está vendo só depois da listagem na Bybit, mas antes mesmo, no ambiente descentralizado, ela já trouxe ali mais de 20.000% de valorização. Então, um ativo entregar uma queda como essa agora, cara, é muito mais do que saudável, querendo ou não. E tendo ela como a maior dentro da narrativa, a gente tem que interpretar isso como uma oportunidade, sim. Ela atingiu mais de 4 bilhões de capitalização de mercado e hoje ela está com 2,8. Então eu interpreto como uma oportunidade. E querendo ou não, a aplicação dela continua trazendo as maiores IAs que a gente tem no mercado de AI Agents, como a XBT, Game, a própria Luna, que fizeram muito sucesso nesse ciclo. E até mesmo em notícias, a Virtual não para de se destacar. Recentemente, ela passou por um mau momento devido a um bug que foi descoberto, mas não foi um bug que bugou, por assim dizer. Descobriram que haveria a possibilidade de bugar. E aí foram lá sanar esse problema. Então, em quesito ali problemático, a Virtual segue muito bem, porque nem causou esse bug que descobriram ainda. E além disso, ela trouxe uma notícia bem bacana,
por parte da parceria dela com a Ronin, que é uma grande blockchain de games, onde a gente vai ver os AI Agents da Virtual podendo se expandir para o universo de games. E ainda mais quando a gente imagina que o universo tradicional também utiliza muito dessa tecnologia, o potencial da Virtual é absurdo. Terceiro projetão, agora um projeto um pouco mais diferente, porque não apareceu com frequência aqui no canal. É a Movement. A Movement é uma empresa, família, que ela traz uma blockchain que é construída em cima da linguagem de programação Move, mas ela também ali faz ligação direta com o universo EVM. Para simplificar o entendimento, ela se comunica na mesma linguagem da Sui e da Aptos, então ela chega a ser sim uma concorrente direta. E recentemente, com o crescimento da Sui e até mesmo da Aptos, que não foi igual ao da Sui, mas cresceu aí muito forte, a gente vê que tem uma demanda nesse segmento do mercado cripto de primeiras camadas, nas redes que estão utilizando essas linguagens de programação. E a Move foi lançada recentemente, mas ela é uma blockchain que foi lançada com apoio de empresas gigantes, está muito bem capitalizada, tanto é que em notícias ela não para de entregar especulações de novas rodadas de financiamento que vai rolar, tanto é que a mais recente foi há 5 dias atrás, e eles querem levantar uma nova rodada de 100 milhões de dólares, uma blockchain que já está muito bem capitalizada, já tem seu token, já tem o ecossistema dela com diversas aplicações que a galera está desenvolvendo, o wallets especificamente, então a galera que curte programar, tanto na linguagem de programação Move, que é igual uma Sui, uma Aptos, tem a Move, que também ali serve como uma preferência para a galera que tem facilidade com a linguagem de programação Solidity, que é do universo EVM da própria Ethereum. Então eu vejo um potencial bem bacana para ela, apesar dela ter sido lançada recentemente, para ser mais exato, dia 9 de dezembro. Cara, ela ter segurado essa região aqui que ela testou algumas vezes em certas correções, é bem bacana de estar se observando. E um ativo que tem menos de 2 bilhões de capitalização de mercado e compete diretamente com Aptos e Sui, que estão muito mais à frente, eu acho que ela tem um potencial bacana para capturar uma parcelinha dessa demanda. Olha, e uma pausinha rápida também cai bem para você deixar o like, que isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também deixa aqui nos comentários outra moedinha que você acha que caberia muito bem em um top 5 aqui do canal Insalubres. Terceiro projeto é uma queridinha aqui do canal, que é a Ondo Finance. A Ondo é uma moeda que a gente conseguiu ali visualizar em preços na casa dos 9 centavos de dólares e hoje ela tá 1,20. Então, em quesito lucro, a gente está muito no lucro. Mas, cara, ela é uma aplicação que ela tem tanto impacto dentro do setor de RWA que eu vejo que ela tem um desempenho muito grande, além das parcerias que ela já possui. Então, uma empresa que eu vejo muito potencial. Tem grandes nomes por detrás, Pantera Capital, Coinbase, e ela tem um produto que realmente tokeniza um produto do mercado tradicional, que seria ali o acesso aos rendimentos de dívidas do Tesouro Norte-Americano, entre outros aspectos, além do seu dólar, que é um dólar também que cresce bastante dentro do mercado cripto, tá? E ela é uma moeda que passou por um momento de alta absurdo, onde por meses ela só subiu, depois ela corrigiu bem forte, galera, lá para meados ali de agosto, outubro, novembro, ela ficou sofrendo bastante naquele marasmo de lateralidade, mas mesmo assim, depois com uma nova entrada de capital, olha a demanda que entra nessa danada. Então, como que eu vejo movimentos como esse, também vejo entregas, notícias, que a Ondo não para de crescer, expandir o seu produto e visualizar uma queda como essa de 49%, 50%, não tem como eu não interpretar que isso é uma oportunidade. Um ativo que está de novo ali na casa do 1,7 bilhão e ele já estava ali próximo aos 3 bilhões de capitalização de mercado, a Ondo continua sendo um dos melhores players dentro do setor de RWA, na minha opinião. Então, quando eu avalio o TVL dela que só cresce, também ali o seu produto, é discrepante a questão gráfica com a questão fundamentalista. Então, novamente, é outro ativo que eu acumulei nessa baixa de novo. E por último, nada menos importante, vamos falar sobre a Cash Network. A Cash Network já foi um projeto que a gente trouxe aqui no canal, uma análise completa, recomendo procurar também, e é um projeto dentro do setor de DePIN, outro setor que eu vejo um crescimento muito forte e também que se ancora e aproveita do crescimento do setor de inteligência artificial. E ele é um projeto que, em termos de capitalização, ele não saiu super gigante,
Tanto é que hoje ele tem praticamente ali, ó, 700 milhões de capitalização de mercado. Então é o menor de todos que eu trouxe hoje. Também passou por uma desvalorização forte e a entrada de novo capital dentro do projetão também trouxe uma valorização bem forte, praticamente ali em torno de 126%. Mas o impressionante foi a primeira estilingada de alta que ela trouxe. Obviamente, foi quase 5.000% de valorização. É porque o token saiu bem pequeno e a narrativa de DePIN demorou um pouco para engrenar. Depois disso aqui, foi a surfada junto com, por exemplo, o movimento de uma render da vida. E agora, depois da desvalorização, eu interpreto sim a Akashi tendo uma ótima oportunidade. Por quê? Quando a gente vai avaliar o seu produto, que é um produto de computação em nuvem, em certo modo, vamos fazer assim, armazenamento, não. Computação, mais ou menos, vamos dizer servidores em nuvem, tá? Então, por exemplo, DePIN Scan é uma plataforma que a gente observa ali a narrativa de DePIN por completo. Tanto blockchains, projetos de armazenamento, projetos de servidores, entre outros, tá? Então, avaliando e comparando os projetões, é bem bacana que a Akashi tem números bem relevantes. E aqui a gente não tá falando só de valorização do token não, tá? Mas antes da gente aprofundar diretamente como a Akashi tá performando, uma coisa que é bacana da gente observar é que dentro da narrativa de DePIN a gente tem diversos projetos. Então, por exemplo, dentro de DePIN tem a Etir. A Etir é de computação em nuvem, mas, por exemplo, ela puxa um pouco mais para o setor de games, um pouquinho para o setor de IA. Ionete é um projeto igual a Etir, só que ela puxa diretamente para a inteligência artificial. Então a demanda que ela tem é um pouco maior, mas é bem pouco, porque até a capitalização de mercado delas é bem parecida, tá? Grass, por exemplo, é computação, que também puxa bastante inteligência artificial e ela está bem na frente. Agora, por exemplo, projetos ali como wireless, a gente vê que tem ali uma certa demanda, mas em preço é ao contrário. Então, em produto, por exemplo, da galera farmar o DePIN, colocar os dispositivos ali para coletar tokens, poxa, a Helium tem um desempenho muito bom. Mas o desempenho de preço dela comparados com outros do setor não é tão forte. Então, hoje, quando eu vou procurar dentro do setor de DePIN, cara, puxa muito sim, para mim, quando vai observar o setor de IA. Então eu já vou e observo o setor de DePIN, os projetos que estão ligados diretamente com IA. E a Akashi, quando a gente vai ver também o número da rede social dela e até mesmo o número de devices, que são os dispositivos que estão praticamente participando do ecossistema dela, que é de servidores em nuvem para inteligência artificial, ela se desempenha muito bem. Então, cara, em fundamentos eu vejo a Akashi dentro da capitalização de mercado dela muito bem posicionada, comparado com outros projetos do setor de DePIN. E por que que eu faço essa ligação direta com inteligência artificial? Pensa, família, inteligência artificial é não só uma narrativa, mas é um setor que demanda muito de computação. Hoje, grandes empresas têm a capacidade de produzir grandes IA devido ao seu budget para bancar servidores para alimentar essa inteligência artificial. E hoje projetos no mundo cripto, eles querem auxiliar isso daí. Com o quê? Computadores ligados através de uma rede de DePIN. Então, é uma narrativa que anda muito ligada, na minha opinião, com inteligência artificial. E a Akashi em si está bem posicionada nisso daí, por isso que eu também resolvi acumular. Então, sim, família, depois dessa queda que o Bitcoin entregou, que na verdade foi uma agulhada, porque graficamente, se a gente for visualizar em preço, cara, estamos no mesmo patamar. Mas a oportunidade que o Bitcoin trouxe em levar as altcoins a trazer certas desvalorizações, é isso que eu quero para aproveitar as oportunidades. O medo, o caos, a galera querendo vender, é sempre assim que a gente vai encontrar os melhores momentos de compra. Por isso que eu trouxe 5 criptomoedas diferentes, de 5 narrativas diferentes, que eu aproveitei para acumular e vejo excelente potencial, principalmente nesse ciclo que a gente vai ver, sim, as altcoins brilharem. Agora, quando? Aí que fica a grande questão. Mas se você gostou, deixa o like que ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Também se inscreva aqui no canal, a gente está ativamente de domingo a domingo. E também deixa aqui nos comentários uma moedinha que você vê um potencial absurdo que também gostaria que os insalubres dessem aquela analisada sincera. Mas é isso, família. Um forte abraço para vocês e falou!